Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Hoje, estreando o nosso novo cenário, tenho a honra e o prazer de receber a querida Ana Paula. Tudo bom, Ana? Tudo bem, e você, Luiz? Tudo ótimo. A honra é minha, é sempre um prazer estar aqui conversando com você no Mensagem de Luz. Hoje, Paula, chegamos ao capítulo 104 do mencionado livro, não é? E ele se refere a uma frase de Jesus. Isso. Ele diz: vim para que tenhais vida e vida em abundância. Uma frase de Jesus que está em João, no capítulo 10, versículo 10. E este capítulo tem qual título? Então, Emmanuel começa com a palavra... Eu digo, né? O título é Existimos. Existimos, então, exatamente. Ele começa com Existimos. E Emmanuel, como sempre, vem trazer de uma forma muito clara para a gente nesse texto, sempre trazendo grandes lições importantes para a nossa jornada aqui na Terra. Posso dizer até que, muitas vezes, um puxão de orelha. E aqui ele deixa muito claro os ensinamentos que, para mim, ele vai falar sobre o livre-arbítrio. Ele começa, então, dizendo sobre existimos, né? Então, ele conta aqui para a gente dos diferentes reinos. Ele fala do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Ele diz que a pedra existe, que a planta existe, que o animal existe, que todos fomos criados por Deus, que temos o princípio vital. E nós, agora, né, já no patamar de humanos, entre aspas, podemos dizer que sabemos também, né, que já passamos pelos diferentes estágios evolucionistas, como somos, que acreditamos na evolução, e agora ocupamos então esse patamar de humanos. Então já temos aí o livre-arbítrio, que é o que ele vem nos trazer nesse texto e puxar a nossa orelha, eu penso, para que a gente reflita sobre a diferença de existir e viver. Ele deixa bem claro para que a gente tenha essa tomada de consciência aí da nossa... Se estamos existindo, ele diz que a maioria de nós ainda existe vivendo bem pouco. Então, ele nos convida a essa reflexão. Existir e viver. Isso, sobre essa diferença. E ele deixa bem claro, né? Qual seria essa diferença, né? Porque existir basta a criação. Isso. Tudo existe. Tudo existe. Tudo no universo existe. Agora, viver é um pouco diferente. Sim, exatamente. Aqui ele nos convida a viver em abundância, em plenitude. Então, nós como humanos já temos essa condição de fazer escolhas. E ele deixa uma chave aí no texto, que ele fala sobre a imortalidade. Eu penso que quer dizer que no momento em que a gente desperta para essa questão da imortalidade, da causa e da consequência, para que a gente pense como é que a gente está vivendo aqui, como é que a gente está usando as oportunidades que nos são dadas diariamente, como é que estamos usando os nossos talentos, de que forma a gente tem praticado esses ensinamentos que nos foram deixados. Né? Se a gente está aqui simplesmente fazendo bem ou não fazendo nada, ou ainda por cima fazendo mal, o que é que nós estamos fazendo de fato da nossa vida? Porque a partir do surgimento do ser inteligente, né, do ser humano, é que nós passamos a ter a possibilidade de escolha. Exatamente. Que é o livre-arbítrio. E é justamente isso que marca a passagem do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Isso. Porque nós, tendo a escolha, não agindo apenas por instinto, nós podemos perfeitamente escolher errado. Isso. E escolhendo errado,
teremos as consequências, as expiações e as provas. Exatamente. E aí ele acrescenta a questão da imortalidade. Que eu penso que quando a gente tem essa consciência, que a gente compreende as leis universais, que estamos aqui imersos, a gente já tem essa consciência, a gente já está aprendendo, embora não conseguindo ainda praticar nesse mundo ainda de provas e expiações que passamos, a maioria de nós ainda não pratica de fato esses ensinamentos, mas a gente já tem o caminho. É aí que ele nos deixa essa reflexão, esse alerta, para que a gente pense o que é que a gente tem feito das oportunidades que nos são dadas diariamente. Como é que a gente está gastando esse existir aqui? Se a gente está realmente vivendo ou a gente está somente existindo? E em seguida, Emmanuel fala de diversas situações em que justamente as leis universais, a que você se referiu agora, são transgredidas. Sim. São várias situações, né, a qual estamos imersos aqui, as imensas dificuldades ainda que a gente carrega, a questão de gastar o tempo, ele até cita aqui no texto, né, perdendo saúde, destruindo o nosso cérebro, o nosso corpo físico, e no sentido espiritual, acarretando dívidas futuras para as próximas reencarnações, né? Muitas vezes com pensamentos irreais, alimentando mágoa, rancor, a falta do perdão. Ele coloca também criando lágrimas, né? Que empregará longo tempo para enxugar, fazendo mal, né? Criando situações difíceis para os nossos semelhantes. Além de não fazer o bem, muitas vezes praticando o mal ainda. E então ele coloca várias situações aí em que ainda estamos imersos. Ele cita aniquilando as horas, falando dos agentes de inutilidade. São as tramas do mal que ainda estamos muito envolvidos. Sim. E então, partindo já para a parte da conclusão, né, que sempre está contida nos últimos parágrafos de cada capítulo, ele vai então nos dar um arremate mesmo, né, entre essa diferença entre existir e viver. Você poderia ler para a gente? Claro. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Então, ele deixa aqui, né, que todos esses agentes, sim, estão aqui como nós existimos, mas nós temos aí a opção do livre-arbítrio. Então, ele nos faz um alerta para que a gente vigie o nosso pensamento, a nossa conduta. Quando ele fala do berço, eu penso que ele fala da família, né? Que nós tivemos aqui a oportunidade de estar aqui encarnados, mas a vida é obra nossa. Então, a gente sabe que o plantio é opcional, mas a colheita é certa. E o convite que ele nos faz é para que a gente viva mais. Assim como Jesus nos deixou aqui nessa frase, né? Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, que possamos viver mais. Possamos, então, seguir, né, o nosso guia, o nosso mestre, vivendo de acordo com o que ele nos ensinou, tendo vida em abundância. Exatamente, o caminho está todo aí. Então, este foi mais uma mensagem de luz. Agradeço muito a Paula por ter mais uma vez nos brindado com a sua presença aqui. Eu que agradeço muito. E esperamos vocês na próxima semana.